Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção da atividade das páginas 223 e 224 sobre semelhança de triângulos. Então temos aí a questão 10, que fala: a sombra de um prédio no terreno plano, numa determinada hora do dia, mede 15 metros. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra de um poste de altura 5 metros é 3 metros. Altura do prédio em metro médio. Então, nós temos aqui um prédio que está projetando uma sombra de 15 metros. Está projetando a sombra de 15 metros. E nesse mesmo instante, um poste de 5 metros de altura está projetando uma sombra de 3 metros. Nós temos dois triângulos, de tal forma que nós percebemos que esse triângulo maior ou esse triângulo menor é uma redução do triângulo maior. Se isso está acontecendo, é porque esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Ou seja, nós conseguimos montar uma proporção. A questão que é a altura do prédio, que nós vamos chamar de x. Então, esses dois triângulos são semelhantes. O próximo passo é identificar os lados correspondentes. Então, vamos lá. O correspondente desse lado aqui, no triângulo maior, do triângulo maior, no triângulo menor, gente, é esse aqui. Então, a gente pode dizer que o correspondente de x no triângulo menor é 5. Ou o contrário, o correspondente de 5 é x. Assim como o correspondente desse lado aqui, do triângulo maior, no triângulo menor vai ser quem? Vai ser 3. Então, o correspondente de 5 é x e o correspondente de 3 é 15. Se nós identificamos os lados correspondentes, nós podemos montar a proporção. Então, eu fiz assim, ó. Eu fiz x está para 5, assim como 15 está para 3. Montamos a proporção, vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 3x é igual a 15 vezes 5. Vou multiplicar aqui, 15 vezes 5 vai dar 75. Continuando, eu vou ter que x é igual a 75 dividido por 3. Fazendo essa divisão, x vale 25. Então, a alternativa correta aí seria letra A. Vamos para a questão 11, letra A. Na questão 11, nós temos dois triângulos e nós queremos determinar os valores das incógnitas, no caso o valor de x e o valor de y. Tudo bem. Nós temos dois triângulos. Analisando esses dois triângulos, nós percebemos, vamos chamar aqui de triângulo 1 e aqui vamos chamar de triângulo 2. Analisando os dois triângulos, nós percebemos que o triângulo 2 é uma ampliação do triângulo 1. Outra forma de verificar que esses dois triângulos são semelhantes seria por meio da análise dos ângulos. Então, vamos analisar os ângulos? Vamos analisar os ângulos correspondentes desses dois triângulos. Vamos aqui, ó. No triângulo 2, esse ângulo aqui é o ângulo que tem 3 risquinhos. Esse mesmo ângulo aqui, ó, eu tenho ele aqui no outro triângulo. Então, esses dois ângulos correspondentes são iguais. Assim como esse ângulo aqui, ó, que tem dois risquinhos, ele também aparece aqui no meu outro triângulo. Então, esses dois ângulos correspondentes são iguais, são congruentes. Da mesma forma, gente, que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui que só tem um risquinho, ele também aparece aqui no meu triângulo 1. Então, o que é que nós temos aí? Nós temos que os ângulos correspondentes desses dois triângulos são iguais. Se isso está acontecendo, é porque esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Então, vamos identificar os lados correspondentes. Olha só, o correspondente desse lado x no outro triângulo vai ser o 5. Por quê? Porque esses dois lados, né, passam pelo ângulo vermelho e pelo ângulo verde. Ângulo vermelho, ângulo verde. Então, eles são correspondentes. Da mesma forma, gente, da mesma forma que o correspondente de y no triângulo 1
vai ser esse lado, vai ser o 6, esse lado 6, porque esses dois lados passam pelo ângulo vermelho e pelo ângulo azul. Então, só nos restou dizer e afirmar que o correspondente desse lado aqui, ó, desse lado 6, no outro triangular, vai ser o 4, porque esses dois lados passam pelos mesmos ângulos, o ângulo verde e o ângulo azul. Identificamos os ângulos correspondentes, então vamos montar a proporção. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, x está para 5, assim como 6 está para 4. Montamos a proporção, vou multiplicar cruzado, então vou ter que 4x é igual a 6 vezes 5, 4x é igual a 6 vezes 5, 30, 4x é igual a 30 dividido por 4, nós vamos ter que x é igual a 7,5. Agora vamos encontrar o valor de y. Para encontrar o valor de y, eu fiz assim, ó, y está para 6, assim como 6 está para 4. Montamos a proporção, vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter 4y é igual a 6 vezes 6, eu vou multiplicar, multiplicando, eu vou ter 4y igual a 36, y é igual a 36 dividido por 4. Fazendo essa divisão, eu vou ter que y é igual a 9. Então, nessa questão 11, letra A, x vale 7,5 e y vale 9. Indo para a questão 11, letra B, nós temos aí dois triângulos. Então, vamos chamar aqui de triângulo 1, e aqui nós vamos chamar de triângulo 2. A gente precisa verificar, para encontrar esse valor de x, a gente precisa verificar se esses dois triângulos são semelhantes. Então, vamos analisar os ângulos. Olha só, esse ângulo aqui, ó, que só tem um risquinho, ele aparece aqui no triângulo 1. Verdade. Isso é verdade. Assim como esse ângulo que tem um risquinho, ó, que tem um traçozinho, esse ângulo aqui, ó, ele também aparece lá no meu triângulo 1. De tal forma também que a gente pode fazer a seguinte análise. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e lá no triângulo 1 eu tenho um ângulo de 90 graus. O que é que eu tenho aí? Eu tenho dois triângulos e os lados correspondentes desses dois triângulos são iguais, são congruentes. Se isso está acontecendo, é porque os dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Então, vamos identificar os lados correspondentes. Ó, o correspondente desse lado no triângulo 1 vai ser 2. O correspondente de x mais 2 é 2. Por quê? Esses dois lados aqui eles estão passando pelos mesmos ângulos, que é o ângulo de 90 e o ângulo que está em lilás. Então, eles são correspondentes. O correspondente de x mais 2 é 2. Assim como, gente, a gente pode afirmar que o correspondente desse lado aqui, ó, o correspondente desse lado 12 vai ser quem? No triângulo 1? Vai ser x mais 4, já que esses dois lados eles passam pelos mesmos ângulos, que é o ângulo de 90 e o ângulo que está em verde. Então, já podemos montar a proporção. Então, eu vou ter que x mais 2 está para 2, assim como 2 está para x mais 4. Vamos multiplicar aí. Então, eu vou ter que x mais 2 vezes x mais 4 é igual a 2 vezes 12. Aí, aqui eu fiz aquele processo da distributiva. Eu fiz x vezes x, x ao quadrado. Eu fiz x vezes 4, 4x. Lembrando de fazer o jogo sinal, claro, tem que fazer o jogo sinal. Aí, mais com mais dá mais. 2 vezes x dá 2x, mais com mais fica mais. 2 vezes 4, que vai me dar 8. E aqui, 2 vezes 12, vai me dar 24. Aí, continuando, eu vou juntar os termos x. Então, eu vou ficar com x quadrado, 4x mais 2x. Eu vou ter 6x mais 8, igual mais 8. A esse 24 vem negativo. Mais 8 menos 24 igual a 0. A gente vai resolver essa parte aí. Mais 8 menos 24. Aí eu vou ter x quadrado mais 6x mais 8 menos 24 vai dar menos 16 igual a 0. Chegamos aqui, gente, uma equação do segundo grau. De tal forma que o coeficiente A é 1. O número que vem na frente do x quadrado é 1. O coeficiente B é 6. O número que acompanha o x é 6. E o coeficiente C, que é o número que aparece sozinho, é o menos 16. Para resolver essa equação do segundo grau,
vamos aplicar o delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac. Substituindo os valores de b, de a e c, nós vamos ter que delta é igual a b, que é 6 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 16. Vamos resolver essa potência. Então, 6 ao quadrado, eu vou ter que delta é igual a 36. Aqui eu fiz menos com menos, mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 16, 64. Então, delta é igual a 36 mais 64. E delta vai ser igual a 100. Vamos aplicar agora a fórmula de Bhaskara. X igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Substituindo os valores dos coeficientes, eu vou ter que x é igual a menos b, que é 6, então menos 6, mais ou menos a raiz de delta, que vale 100, sobre 2 vezes a é 1, então sobre 2 vezes 1. Eu vou ter aí na sequência, x é igual a menos 6, mais ou menos raiz de 100, nós sabemos que é 10, sobre 2 vezes 1, que é 2. Então, a minha primeira raiz, x1, vai ser igual a menos 6, vou pegar o sinal de mais. A minha primeira raiz vai ser x1 igual a menos 6 mais 10 sobre 2. Eu vou resolver isso aqui, ó. Menos 6 mais 10 vai me dar 4 sobre 2. Aí eu vou dividir 4 por 2, que vai dar 2. A minha segunda raiz, que é o x2, vai ser igual a menos 6 menos 10 sobre 2. Resolvendo essa parte aqui, ó. Menos 6 menos 10 vai me dar menos 16 sobre 2. Fazendo a divisão, eu vou ter aí menos 8. Mas qual desses dois valores é a resposta, é o valor de x para a minha questão? Na nossa questão, nós estamos trabalhando comprimento de segmento. Não existe comprimento negativo. Se não existe comprimento negativo, a resposta da nossa questão vai ser o valor positivo que nós encontramos. Então, o valor de x que nós vamos utilizar é x igual a 2. Vamos para a questão 12. Temos aí a questão 12. Uma pessoa de 1,7 metros de altura está a 5,7 metros da base de um poste e projeta uma sombra de 2,3 metros. Muito bem, então temos aqui a representação. Ele quer saber qual é a altura aproximada do poste, né? Qual é essa altura do poste aqui. Gente, nós temos dois triângulos aqui. Eu tenho aí um triângulo maior, deixa eu tentar destacar. Eu tenho um triângulo maior, que é esse aqui, ó. E eu tenho também aí um triângulo menor, que é esse aqui. Esse menorzinho aqui. Eita, ficou estranho, mas tudo bem. Então, nós temos aí dois triângulos. Dois triângulos. De tal forma que nós podemos dizer, gente, que esse triângulo menor aí, ele é uma redução do triângulo maior. Se isso está acontecendo, quer dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Então, vamos identificar os lados correspondentes. Olha só. O correspondente desse lado no triângulo maior, o correspondente de 1,7 é x. Assim como o correspondente de 2,3 no triângulo maior, gente, é esse lado todo aqui. Ou seja, o correspondente de 2,3 é a soma de 5,7 mais 2,3. Muito bem, vamos montar a proporção. Para montar a proporção assim, aqui, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar no meu triângulo menor, eu vou pegar o lado vertical sobre o lado horizontal. Então, vamos fazer assim, ó. No triângulo menor, eu fiz o lado vertical 1,7 sobre o lado horizontal desse triângulo menor, que é 2,3. Que é igual, no triângulo maior, vou pegar o lado vertical, que é x, sobre o lado horizontal, que é 5,7 mais 2,3. Né? Esse lado todo aí vai ser dado por essa soma. Fazendo essa soma aí, eu vou ter que 1,7 sobre 2,3 é igual a x sobre 5,7 mais 2,3 vai me dar 8. Agora nós vamos multiplicar cruzado. Aí eu vou ter que 2,3x é igual a 1,7 vezes 8. Vamos fazer essa multiplicação. Nós vamos ter 2,3x igual a 1,7 vezes 8, 13,6. Então, x vai ser igual
o nosso x vai ser igual a 13,6 dividido por 2,3. Então, o valor de x vai ser aproximadamente aí a 5,9. Essa é a altura aproximada do poste. Muito bem, vamos para a questão de número 13. Nós queremos determinar o valor de x e o valor de y, dado que o lado BC, gente, ele é paralelo ao lado DE. São paralelos. Então, nós podemos observar também que nós temos aí dois triângulos. Eu tenho um triângulo ADE, eu tenho um triângulo ADE e eu tenho um triângulo ABC. Um triângulo dentro do outro. Tudo bem? Então, vamos lá. Observe que esse triângulo menor é uma redução do triângulo maior. Então, a gente já pode dizer que esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Quer dizer que nós podemos montar uma proporção. Então, vamos lá. Encontrar o valor de x. Então, o correspondente de x no triângulo maior vai ser 21. Tudo bem? Assim como o correspondente desse lado 8, esse lado 8 do triângulo menor no triângulo maior, vai ser esse comprimento todo aqui, ó, vai ser esse lado todo aqui. E esse lado todo é 8 mais 4. Então, a gente vai montar a proporção. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que 8 está para esse lado todo, que é 12, assim como x está para 21. Montamos a proporção, multiplica cruzado. 12x é igual a 8 vezes 21. 12x é igual a 8 vezes 21, que dá 168. Então, x é igual a 168 dividido por 12, x é igual a 14. Muito bem. Eu vou tirar o destaque para a gente analisar a possibilidade de nós encontrarmos o valor de y. Ok? Então, vamos lá. Vamos encontrar o valor de y. Observe que y não é lado nem do triângulo maior e muito menos do triângulo menor. Ele é apenas um pedaço, um segmento. Então, para encontrar o valor de y, eu vou analisar essas informações aqui, né, desse lado e desse lado aqui. Né? Eu vou fazer assim, ó. 8 está para 4, assim como 12 está para y. Eu vou montar a proporção nesse sentido aí. Então, ficou, ó, 8 está para 4, assim como 12 está para y. Fazendo a multiplicação cruzada, eu vou ter que 8y é igual a 4 vezes 12. Então, multipliquei 4 vezes 12, que nos dá 48. Então, y é igual a 48 dividido por 8, uma divisão bem fácil. Y é igual a 6. Então, nós temos aí o valor de x e o valor de y na nossa questão 13. Vamos agora para a questão 14, a última questão. Nessa questão aí, nós queremos determinar o valor de x. Então, nós temos dois triângulos, um triângulo menor e um triângulo maior. Já é visível que esse triângulo menor é uma redução do triângulo maior. Então, esses dois triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Então, vamos lá, ó. O correspondente desse lado 5 no triângulo maior, gente, se você analisar, vai ser esse lado aqui, ó. Só que nós não sabemos o valor dele. Vamos chamar de C. Assim como o correspondente de x no triângulo maior é esse lado 8. É esse lado 8. Certo? Só que nós não podemos montar a proporção ainda porque nós não sabemos o valor de C. Nós precisamos encontrar o valor de C. Então, vamos lá. Para encontrar o valor de C, observe o seguinte. Nesse triângulo maior, esse 17 é a hipotenusa, é o ângulo oposto ao ângulo de 90. Esse 8 é um cateto e o C é outro cateto. Então, se você tem um triângulo retângulo, você sabe o valor da hipotenusa, você sabe o valor de um cateto. O outro cateto você vai encontrar usando o teorema de Pitágoras. Usando o teorema de Pitágoras. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A é a hipotenusa,
B é um cateto e C é outro cateto. Então, substituindo os valores, eu vou ter que A, que é a hipotenusa, que é 17, então 17 ao quadrado, é igual a B, que eu vou chamar como sendo esse cateto, B, que é 8 ao quadrado, mais C, que eu não sei, ao quadrado. Resolvendo as potências, 17 ao quadrado. 17 ao quadrado vai nos dar 289, 8 ao quadrado vai nos dar 64. Continuando, eu vou ter que C ao quadrado é igual a 289. Esse 64 ele vai passar negativo. Então, C ao quadrado é igual a 269 menos 64. Fazendo a subtração, eu vou ter que C ao quadrado é igual a 225. E continuando, eu vou ter que C é igual a esse expoente 2, ele passa na forma de raiz quadrada. Então, C é igual a raiz quadrada de 25 e C vai ser igual a 15. Muito bem. Então, nós acabamos de descobrir, né, que o valor de C é 15. Agora sim nós podemos montar a nossa proporção. Agora sim nós podemos montar a nossa proporção. Então, montando a nossa proporção, nós vamos ter o seguinte. 5 está para C, que é 15, assim como x está para 8. Montamos a proporção, multiplica cruzado, então vou ter que 15x é igual a 5 vezes 8. Fizemos a multiplicação 5 vezes 8, 40. Então, x é igual a 40 dividido por 15. Aí, quando nós chegamos aqui nessa fração, gente, aqui é uma fração imprópria. O numerador é maior que o denominador. Essa fração imprópria, nós podemos escrever ela na forma de número misto. Então, entenda o seguinte, ó. 40 sobre 15 é a mesma coisa que 30 sobre 15 mais 10 sobre 15. É a mesma coisa. Só que o que acontece? Essa fração aqui, ó, eu posso dividir 30 por 15. Fazendo essa divisão, eu vou ter que x é igual a 30 dividido por 15, dá 2. E o que me sobra? 10 quinzeavos. Então, essa fração 40 sobre 15 é a mesma coisa que esse número aqui. 2 inteiros mais 10 quinzeavos. Então, o valor de x aí na nossa questão, a alternativa correta seria a alternativa B. Tudo bem? Então, essa aqui foi a correção da atividade das páginas 223 e 224, tá bom? Espero ter ajudado na compreensão do conteúdo de semelhança de triângulos, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.